Boa noite. Mais uma vez, gratidão a todos que fazem essa casa do nosso coração. Gratidão ao nosso mestre amado, que nos acompanha, que nos fortalece, que nos ampara, como a nossa irmã citou aqui hoje nessa prece, falava que ele tivesse paciência com as nossas fraquezas e com as nossas dificuldades. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. É sobre esse Cristo que consola, é sobre esse Cristo que ampara, é sobre esse Cristo que falou para todos nós que naquela época poderíamos estar ao seu lado, que ele não nos deixaria órfãos. E é muito fácil a gente achar que não ficar órfão é não deixar que o Pai esteja ao nosso lado. Por isso, muitas vezes, é muito mal interpretado essa passagem, essa fala do Mestre Jesus, achando que Cristo e Jesus são as mesmas pessoas. E nós que estudamos, que procuramos, através deste Consolador, entender que não, que Cristo, que o Jesus é o nosso irmão. É o nosso irmão maior, que já passou por todas essas fases que nós estamos aqui passando, e todas as fases também que um espírito para chegar no ponto do espírito puro passa, Ele é criado simples e ignorante, e como nosso Pai não discrimina criar uns mais desenvolvidos do que outros. O nosso Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, cria a todos iguais, simples e ignorantes. E dá o livre-arbítrio, para que cada um da gente consiga, na nossa caminhada, subir, se elevar, subir os degraus da escalada, da evolução. E hoje nós estamos aqui para falar desse Cristo, que não nos abandonou nunca. Nós começamos pelo capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do Cristo Consolador. E no início dessa passagem, ele fala do jugo leve, que a gente tanto escuta falar, em que o Mestre nos diz que venham a mim todos que estão sofrendo, que estão sob dificuldades, que eu os aliviarei. Eu os aliviarei, Isso é uma passagem de Jesus, está em Mateus, capítulo 11, versículo 28, e ele continua, e ele complementa essa fala, dizendo, venha a mim que eu vos aliviarei das suas dores, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. E aí a gente vai conversar sobre tudo isso hoje, Então a gente volta no tempo, na história, na época em que o nosso irmão, há mais de 2000 anos atrás, esse espírito puro, e que por livre vontade ele reencarna para nos ensinar o verdadeiro sentido de estarmos aqui e de galgarmos esta caminhada, essa escalada, para um dia sermos iguais a ele. Através do seu exemplo, não através do que ele vinha nos falar, não através do que ele vinha nos ensinar, mas ele vinha nos ensinar através do seu exemplo. E ele veio aqui como todos nós, pessoas simples. Não esperava-se um filho do rei ou um senhor dos exércitos. Ele chega na humildade, fugindo de uma perseguição. E jamais esperava-se que o Filho do Homem iria chegar de uma forma tão simples. E na simplicidade e na humildade, ele assim vive a sua vida. Claro que com a sua elevação espiritual, ele era visto como alguém diferente. Ele era diferente das crianças da época, ele era diferente dos jovens da época. Ele trabalhou como um simples carpinteiro até os 30 anos. Então, quando ele realmente sai para o mundo para falar sobre como nós devemos conseguir essa vida melhor, mais elevada, com mais sentido, Então, os seus amigos, os seus companheiros, escolhidos para ele, para que viesse
ser companheiros de jornada, eram pessoas simples da época. Né? Não era nenhum doutor da lei, não era alguém ligado aos reinados. Eram homens simples, pescadores, outros com fragilidades, cobradores de impostos. E acompanharam Cristo. Acompanharam a sua simplicidade, os seus ensinamentos, até que chega o momento da crucificação. E eles, como nós, pensavam, como assim o nosso Senhor passar por tudo isso? Ele não é nenhum criminoso, ele não fez nenhum crime. Será que o Pai o abandonou? Será que o nosso Pai não está vendo tudo isso? Como nós vamos ficar agora? Então, assim como nós, os seus amigos, os seus discípulos, naquele momento, passavam por dores, passavam por sofrimento, por dúvidas de como eles ficariam a partir daquele momento. O que aconteceria, né? E no livro Pão Nosso, tem uma mensagem, tem uma passagem que Emmanuel nos traz, que fala justamente sobre essa fragilidade, sobre essas dúvidas. Como que ele diz, vem a mim que eu vos aliviarei, e ele vai embora daquela forma? Como se ele não conseguiu aliviar a própria dor dele? A dor física? Como ele vai nos aliviar se ele não está mais aqui? Né? E ele fala que Jesus dirigiu-se, então, antes do acontecido do Calvário, a multidão dos aflitos e dos alentados que pedia para que ele os aliviasse, e ele dizia assim, vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. O que o mestre queria dizer, vinde a mim? Será que ele ia passar a mão na cabeça de todos? Ia dizer, eu vou aliviar a sua dor? Você, a partir de hoje, não sofre mais? Mas nós sabemos que o Cristo falava por parábolas. Porque naquela época, era muito mais difícil compreender os seus ensinamentos. Tudo, absolutamente tudo que existe nas passagens evangélicas que não foram escritas por mestre, e sim pelos seus amigos e companheiros que viveram com ele, tem um significado espiritual. Tudo que o mestre lá falava tinha um sentido que não era para essa matéria, não era para esse corpo, era para o espírito. E quando ele diz, vinde a mim que eu vos aliviarei, o que é que ele queria dizer com isso? É que o mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para aquisição do ensinamento divino. Ele não disse, eu vou fazer a prova por você. Eu não vou pegar na sua mão aqui e vou te ensinar como fazer. Ele deixa bem claro, era necessário que os nossos irmãos adquirissem ensinamentos, aprendessem, conseguissem entender. E para isto, ele diz, mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. Nem todos que passam por dores e por sofrimentos querem renunciar à vida que levam para que se libertem das suas dores e dos seus sofrimentos. Nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Querem, entre aspas, o milagre. Querem clamar a Deus, clamar ao Cristo que resolva por eles. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E, por incrível que pareça, meus amigos, nós estamos num planeta de provas e expiações. Mas encarnamos aqui e quando no mundo espiritual aceitamos e pedimos as nossas provas. Mas não necessariamente todas as dificuldades que nós passamos são acordos pré-encarnatórios. Muitas dores e sofrimentos
são criados por nós na própria encarnação. Porque nós temos que estar com a mente nesse ensinamento aqui do Cristo. A gente precisa renunciar às sombras, ainda que a custo de dores, ainda com a custo de sofrimentos. E só para concluir essa parte, ele fala: onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, que eu vos aliviarei, reservando-lhe o evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Então é muito claro que ele não veio aqui dizer que ia nos aliviar, porque ele ia nos blindar. Até porque seria injusto, né? Você ia ser aliviado das suas dores, mas você vai passar pela sua dor. E nós sabemos que a amiga dor, ela não vem só para doer. Ela vem para nos ensinar. Ela vem para nos fortalecer. Ela vem para nos impulsionar a subirmos os degraus da elevação. E, voltando àquele tempo, voltando ao momento em que o Cristo passava, em que os amigos, os apóstolos estavam ainda muito conturbados com tudo aquilo, foi encontrado, conta-se a história no Evangelho de Lucas, capítulo 24, que dois amigos, eles iam para Emaús, iam na estrada de Emaús, amargurados, sofridos pela passagem do Cristo. Desculpe, minha gente, deixa eu tomar uma aguinha aqui. E, de repente, eles iam conversando das amarguras, de se sentindo órfãos, que estavam sozinhos, abandonados, e aparece um homem muito simples. E começa a conversar com eles e pergunta a eles o que é que eles têm, que eles estavam tão amargurados. E eles falam, né? O nosso irmão maior, o nosso mestre, o Cristo, nos partiu e nós estamos nos sentindo muito tristes, muito abandonados, sem saber o que fazer. E esse homem muito simples não era um homem de destaque, uma pessoa que era um viajor, que cruzava com eles, dizia para eles assim, sem se identificar, ele falava o seguinte: eu vou esclarecer para vocês agora um pouco das verdades das Escrituras. E nessas verdades, ele exaltou a cruz e o sofrimento. Ele exaltava aquele momento. E ambos os companheiros, que se haviam emaranhado no cipoal das contradições, eles começaram a experimentar um bem-estar, uma paz, um conforto. E esse homem simples disse: eu posso acompanhar vocês e ajudar vocês a colocá-los numa hospedaria para que vocês se sintam melhor quando vocês chegarem lá. E eles, com o coração palpitante de gratidão, eles aceitaram, né? E a mensagem que essa passagem nos traz é a seguinte: ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Quem são os aprendizes nessa estrada simbólica de Emaús? Todos nós. Todos nós. Que conhecemos a passagem do Cristo, que temos acesso ao Evangelho, e que o Cristo disse assim: eu não os deixarei órfãos. Órfãos é o seguinte: vocês não estarão abandonados. Não é verdade? A gente não sabe que essa passagem está no Evangelho, mas nós, caminhantes da estrada de Emaús, ainda continuamos assim, amargurados. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Mas, como Cristo falou que não nos deixa órfãos, sempre existe a ajuda que chega.
é um amigo que de repente vem e conta uma história para você. E você acaba ficando meio impactado. Isso acontece comigo, minha gente. Às vezes eu estou passando por determinadas dificuldades. E você fica com aquela coisa remoendo, mesmo tendo o conhecimento do Evangelho e do Consolador, né? E do Consolador prometido. E a gente agora entra nesta pauta do Consolador, quando Cristo diz a gente que não vai nos deixar órfãos e que Ele iria mandar um Consolador, esse Consolador não iria nos abandonar. E esse Consolador é o Espiritismo. E vem descortinar, tirar este véu, para que a gente consiga enxergar com os olhos do Espírito. Para que a gente evolua com os olhos do Espírito. Né? E continua do nosso lado, sempre, através de uma mensagem, através de uma palestra, através de um conto, através do exemplo de um amigo. Está ali. Igual os viajores da história de Emaús, os dois amigos, que chegou esse viajor humilde e depois eles tiveram a certeza que era o Cristo, que ali estava, né? O Espiritismo vem nos mostrar toda essa história pelo prisma espiritual. Porque todas as vezes que nós passamos por dor, existe um porquê. Porque senão seria injustiça. E nós sabemos que o nosso Pai é justiça, né? É amor e justiça. Então, se nós estamos passando por aquele momento de dor, de sacrifício, de perda pessoal, de partida de ente querido, de flagelos, existe um porquê de tudo isso. Isso não nos dá o direito de nos acomodarmos e achar, se eu estou passando por isso é porque eu mereço. Não é esse o entendimento que a gente precisa despertar. A gente precisa despertar e pedir forças para que a gente consiga passar por essa prova sem revolta e sem acomodação. Continuar colocando em prática o que o Evangelho traz para a gente. Né? Porque, continuando essa primeira parte do Evangelho, do capítulo 6, em seguida ele faz a caridade e o amor. São os instrumentos que estão ao nosso alcance para que a gente passe por essas provas. Né? Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Seguir a Jesus não é só dizer, eu aceito Jesus. Eu acredito em Jesus. Eu sou uma seguidora de Jesus. Seguir Jesus é adotar uma conduta individual. Cada um adotar uma conduta individual, sem ser o autoflagelo, mas colocar em prática no nosso dia a dia. Porque não adianta a gente dizer, eu acredito em Jesus, eu sou uma seguidora do Cristo, eu estudo o Evangelho, eu sei todas as passagens do Evangelho, mas eu ajo diferente. Na casa espírita, na igreja, no templo, seja lá onde for, eu acredito em Jesus, eu sou uma seguidora de Jesus. E quando eu saio ali na porta, eu sou outra pessoa. Palavras não são nada diante das nossas ações. E a gente sabe que, não vou citar aqui, mas inúmeros relatos de pessoas que se dizem ateus, pessoas que dizem que não acreditam em Deus, e eles agem exatamente como o Cristo nos orienta. Mas qual será esse Deus que ele não acredita? Será que foi apresentado para ele um Deus que é imaterial? Um Deus que não é semelhante a gente? Que é uma energia tão forte, tão única, que criou tudo, todas as galáxias, os universos. Nós somos apenas um pontinho no universo. Esse Deus, muitas vezes as pessoas não têm acesso. Tem acesso àquele Senhor bravo, sentado num trono, apontando e julgando. E não é esse Deus que a doutrina vem nos mostrar, vem nos provar, né?
Não é vem nos mostrar, vem nos provar, que é muito mais que tudo isso, né? Independente da escolha religiosa. E como eu falava há pouco, das nossas dívidas e do nosso despertar, por muitas vezes, quando chegamos de volta ao plano espiritual, pedimos para passar por certas provas. Pedimos, a gente estuda para fazer o vestibular, para fazer uma prova, para passar de ano, mas a gente precisa fazer a prova. Ninguém pode fazer a prova por nós. Assim também é na nossa história, no nosso crescimento. E esse ajuste se dá justamente quando a gente é o ajustamento da trama dos nossos destinos em outras vidas, outras oportunidades, dadas a gente através da reencarnação. E através da reencarnação, nós temos novas oportunidades. Mas a gente não vai lá, você errou aqui, você vai passar por essa prova. Tudo bem, você precisa passar por essa prova, mas você precisa também não adquirir novos débitos. A gente vai ter outros débitos? Provavelmente sim. Ainda estamos no segundo degrau. Vivíamos no mundo primitivo, éramos seres primitivos, hoje já estamos mais sabidinhos. Conseguimos evoluir intelectualmente. Precisamos evoluir moralmente. Porque na hora que a gente evoluir moralmente, colocando em prática o ensinamento do Cristo, o ensinamento do Evangelho, a gente está dando um passo para a evolução espiritual, a gente já vai estar mais sabidinho espiritualmente. A misericórdia divina não nos permite passar por provas que a nossa resistência espiritual não possa suportar. Porém, nós que criamos empecilhos com as nossas imperfeições, o Espírito da Verdade vem nos alertar para que elevemos nossa resignação ao nível das nossas provas. Porque necessário se faz que vivamos e que passemos pelas nossas provas resignados. Resignação não significa falta de ação, acomodação. Resignação é você saber que você não está só, é você colocar, mesmo com a dor. Porque não é que nós, que temos esse entendimento, não passamos pela dor, passamos. E é natural passar pela dor. É natural chorar quando perdemos alguém momentaneamente, mesmo sabendo que não morreu. Mas é a mesma coisa de um ente muito querido, de um amigo muito querido que vem dizer para a gente, eu vou embora e resolvi passar mais um tempo da minha vida, 20 anos, 30 anos, lá no Japão, lá do outro lado do mundo, do outro lado do Brasil. E a gente diz, poxa, eu vou sentir muito falta, mas a gente conversava tanto, né? A gente ia para o centro juntos, a gente saía para jantar. Na hora da despedida, você vai chorar. Mesmo sabendo que o amigo vai estar bem lá. Não é assim? Quando o filho cresce, quando o filho resolve morar em outro lugar, né? Quando vai bater asas, você sente a saudade. E ser resignado não é não chorar. Porque aí você não vai ter o sentimento. E não existe amor se você não sente. Você tem um despertamento, mas você precisa sentir. Você precisa sentir, você precisa colocar em prática. E a prática é a resignação. É não haver a revolta. É você não chorar revoltado, por que comigo? Porque no momento que a gente diz por que comigo, a gente está ali alimentando esse vício que nos abraça há muito tempo, que é o orgulho. Por que comigo? Então, quer dizer, pode ser com minha amiga. Eu vou lá e consolo ela. Mas comigo não. E não é assim. Porque ter acesso a essa doutrina que consola não nos faz melhor do que ninguém. E que muitas vezes, na dor do próximo, é melhor você estar ao lado, caladinha. Porque, por vezes, no momento da dor, não vai adiantar falar o que eu estou falando aqui. Porque a impressão que a gente passa é que a gente é melhor. E que a gente não sente dor. E que a pessoa é fraca porque está chorando, porque está sofrendo. Né? E tem uma passagem de Chico que eu acho fantástica, que Chico estava lá, né, recebendo todas as pessoas como sempre, todos os dias, filas enormes, e já era no final do dia do trabalho dele, que chegou uma mulher chorando muito em desespero.
E chega alguém para ele, né, dos seus companheiros, diz: Chico, acabou de chegar uma mulher aí. Ela está chorando muito. Mas eu disse que você passou o dia trabalhando. Ele disse: não, manda ela entrar. Manda ela entrar que eu vou atendê-la. E quando ela entrou, era uma mãe que tinha perdido um filho, que tinha acabado de perder um filho, que tinha acabado de devolver um filho para o plano espiritual, né? Que a gente sabe que não perdeu. O espírito se despediu momentaneamente. E ela estava em desespero. E Chico, esse espírito elevado, que tinha conhecimento que a gente não faz nem ideia, eu acho que nem a gente, estudando toda a obra de Chico, a gente não faz ideia do conhecimento que ele tinha, né? Ele simplesmente abraçou ela e chorou. E esse exemplo, eu estou citando aqui, para mostrar que ele tinha conhecimento do Consolador. Ele tinha palavras para levar esta mãe, mas naquele momento, ele simplesmente sentou do lado e se fez igual. Ele não se colocou acima nem melhor do que ninguém. E isso vem nos alertar para que a gente tenha esse conhecimento que o Espiritismo traz, que a gente consegue ter nessa doutrina consoladora, mas que a gente não esqueça da humildade, do amor ao próximo, de se colocar no lugar do próximo. Porque isso não faz da gente melhor do que aquele outro. Entendeu? Então, o Espírito da Verdade vem justamente nos alertar para que elevemos nossa resignação ao nível das nossas provas. Sabemos, sim, que todos nós passamos pelas provas necessárias, suportáveis para nosso crescimento. Mas muitos não conseguem ter essa percepção. Provas essas, muitas vezes, escolhidas por nós, como eu falei, né? E ele nos alerta para que não baixemos as nossas vibrações caindo no clima da revolta e da lamentação. Porque dessa forma, a gente vai estar sentindo a dor e ela vai estar se vindo só para doer. E a dor, como eu tenho um amigo palestrante que vem sempre a essa casa, ele faz: gente, a dor, a nossa amiga dor, ela não nos visita só para doer, não. Ela visita para nos ajudar a crescer, a nos despertar. O primeiro objetivo da consolação do Cristo é despertar que somos ricos em amparo e que Ele mesmo, o Cristo, Jesus, nosso mestre querido e amado, quando aqui encarnado, nos deixa a mensagem que não nos abandonará em momento algum, não estará distante da gente, né? Num congresso espírita, e Haroldo falava justamente sobre o Consolador, perguntaram a Haroldo qual era o objetivo maior do Espiritismo, qual era o ensinamento maior do Espiritismo. E ele disse que o ensinamento maior do Espiritismo eram dois. Eu achei fantástica essa resposta. O ensinamento do Espiritismo são dois, em um só. Consolar. Né? Quem daqui não sabe que o Espiritismo é o Consolador prometido? E esclarecer. Esclarecer. A gente não consegue a consolação sem o esclarecimento, porque senão a fé é cega. É aquela fé que vai falar. Mas o Espiritismo vem dizer que a gente não morre com o fim do corpo físico, que o espírito é eterno. Isso consola se não tiver o esclarecimento que toda a doutrina traz, se não tiver todas as respostas esclarecedoras que Kardec, com todo esse trabalho, gente, imagina, ou não tinha internet, não tinha computador, não tinha telefone. Já pensou o trabalho desse espírito? Para compilar. Primeiro, ele não acreditava, né? Ele era um homem da ciência, cético, e ele não acreditava que existia algo além disso tudo. Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, né? Até ele ter a certeza que a vida não é só isso, que existe algo além que isso. Então, eu vou pesquisar. Gente, não tinha nada disso que eu falei.
Quantas perguntas tem no livro dos Espíritos? Aquelas perguntas foram para saber, eu vou casar? E eu vou ter carro? E eu perdi meu emprego, eu vou arrumar outro emprego? Não. Eram perguntas esclarecedoras. Então, o Espiritismo, para consolar, ele tem que esclarecer. Porque senão a fé continua sendo cega. Você precisa raciocinar e dizer assim, como assim? Que na mesma família, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, nasce um filho perfeito e outro completamente com deformidades. Qual é a explicação? Vamos para a ciência. A ciência explica? Explica. Explica que aquele tem uma alteração genética, em tal como nós somos, que causou isso, isso e isso. Sim. Mas não é filho do mesmo pai e da mesma mãe? E por que 10 não tem nada e não tem? Qual é a explicação para isso? Vocês estão entendendo? Onde a gente vai ter esse esclarecimento? Quando a gente começa a entender que nós somos um espírito imortal, vivendo temporariamente essa vida deste corpo. E se eu sou um espírito imortal e que agora estou vivendo essa vida e que não morre, então eu tive outras. E se eu tive outras, o que foi que eu fiz? Outra. Precisa saber? Não precisa saber. Mas precisa entender e acreditar. Então, esse exemplo que eu dei aqui é só para deixar bem claro que o Espiritismo, para consolar, ele precisa esclarecer. Ele precisa esclarecer que Deus, Andréa, criou todos nós simples ignorantes e a gente mora no Brasil. E os nossos irmãos, alguns, moram lá na África e comem comida da terra, quando tem. E ele é pai dele? É. E ele é meu pai? É. E a gente que é mãe, que é pai, a gente trata um filho diferente do outro? Não. A gente mata a fome de um e deixa o outro morrendo de fome para castigar? Não. E qual é o motivo de tudo isso? É essa vida que não é única. É esse espírito que não é único, que não acaba, que não nasce no berço e acaba no túmulo. O que nasce no berço e acaba no túmulo é o corpo físico, é o revestimento, é esse vaso. Mas que aquele espírito que ali habita, ele é eterno. E ele teve várias passagens em outros corpos. E que não por castigo, mas por oportunidade de crescimento. E alguns por missão, para exemplificar, passa por determinadas situações. E que se não fosse assim, o nosso Pai não seria justiça. Mas ele é amor misericordioso, ele é justiça misericordiosa. Então a gente começa a entender que tem alguma coisa por trás de tudo isso, né? Com esse esclarecimento que temos acesso através das obras, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e todas as obras que complementam, né? Complementares, as obras de André Luiz e todas as outras, vêm nos trazer justamente provas que isso é verdade. Isso não é ficção, não é invenção. Como acreditar nessa expressão do próprio mestre, que diz que não nos deixará órfão, é justamente essa passagem, as passagens evangélicas nos mostrando que nós não estamos sozinhos em momento algum. O Consolador prometido por ele chega até nós com essa doutrina e nos dá oportunidade de vivermos diferente, de exercitarmos diferente, de sermos mais humanos, humildes de coração, brandos. Desculpa, gente. E como dissemos há pouco, que o Espiritismo é a segunda vida de Cristo até nós,
Porque se ele diz que voltar, que ele foi, mas não nos deixará órfão, então, no livro, no Consolador Prometido, é justamente esse Espiritismo. O Espiritismo nos traz a prova do Consolador Prometido, certo? A espiritualidade superior permite que os espíritos elevados se encontrem com Kardec no plano espiritual. Não é por acaso, não foi uma invenção. Kardec já era um espírito mais evoluído. Eles se reúnem no plano espiritual e com o próprio Jesus e pede para ele venha. E ele será um instrumento da espiritualidade para trazer o Consolador através de provas. Então não era um religioso. Talvez se isso viesse de alguém religiosa, não tivesse o despertar que tem, veio de um homem da ciência que não acreditava em nada disso, como eu falei há pouco, e veio com provas. Quando eu falei aqui, não tinha internet, não tinha computador, não tinha telefone, e a mesma pergunta, ela foi lançada, a mesma, em vários lugares do planeta, certo? E a resposta foi igual. Como? Se não se conheciam? Se não tinha internet para dizer assim, ó, responde isso, né? Não tinha. Qual é a explicação para isso? É que existia algo muito maior do que esse corpo físico. O Espiritismo vem realizar o que Jesus disse sobre o Consolador Prometido. Ele trará o conhecimento das coisas, que fazem com que o homem saiba de onde vem, o que está aqui fazendo e para onde vai. Né? A gente sabe de onde vimos do plano espiritual. Por que estamos aqui? Por que estamos encarnados aqui? E o que nós vamos fazer? Qual o destino que nós iremos escolher para a gente? Como? Eu vou escolher, não, eu quero agora, quando eu voltar da próxima vez, eu não quero mais vir para esse planeta, não, eu quero vir para um planeta já feliz. Não é assim. Você vai colher o que você plantou. Um dia pode durar milhões de anos. Você chegará lá, no mundo feliz. Depende de você. Isso a gente vê no livro, não foi A Caminho da Luz, foi, já lembro aqui, a história de Emmanuel, né? Há 2000 anos, certo? Quando Emmanuel, na pessoa do senador Públio Lentulus, era um perseguidor do Cristo, não acreditava no Cristo, e que ele tem uma filha, essa filha, que ele era um excelente marido, um pai exemplar, e a filha tem uma doença muito grave. E ele já não tinha mais o que fazer. E ele chega em casa e a sua esposa já era um espírito mais elevado do que ele, mais sabidinho do que ele, e ela está desesperada com a situação da filha. E uma acompanhante dela, uma pessoa que trabalhava com ela, na época disse: por que a senhora não procura o Nazareno? Ele faz milagres, tem curado muitas pessoas. Aí ela disse assim: eu acredito, mas o meu marido não acredita. E quando ele chega nessa noite, ela está desesperada. E ela pede: por favor, eu sei que você não acredita nesse Jesus, nesse Nazareno, mas ele tem feito milagres. Encontra com ele, pede a ele a cura da minha filha, não aguento mais tanto sofrimento. E ele vai ao encontro do Cristo. E ele encontra com o Cristo. Ele adormece, a pessoa que trabalhava na casa dele, a moça, né, na época, tinha as mucambas, diz que ele vai passar essa noite, foi dito que o Cristo Nazareno vai passar em tal local. E ele vai, e lá ele dorme, e ele cochila, e em desdobramento ele encontra o Cristo. Veja, Emmanuel, esse que a gente hoje estuda, esse que vem aqui e traz para a gente já bem arrumadinho para a gente estudar. Ele era um perseguidor do cristianismo, ele era um perseguidor do Cristo. Isso há muito tempo. E o Cristo diz: o que queres? Ele diz: eu não acredito em você. Eu acho que você, em outras palavras, eu estou falando com minhas palavras, não acredito em você, acho que você é um charlatão, mas a minha mulher pediu que você curasse minha filha. Eu vim aqui, não é porque eu acredito,
mas é porque eu vim aqui porque ela pediu para eu vir, para você curar minha filha. E o Cristo olha para ele e diz o seguinte, que irá assistir a filha dele. E diz assim, segue-me agora, ou daqui a milhares de anos. Ele não pegou pelo braço e disse assim, eu vou curar sua filha, agora você vai ser um seguidor meu. Ele não impôs nada, né? Ele não impôs. E eu estou contando essa história aqui porque é justamente isso. O Espiritismo Consolador Prometido, ele não vem impor nada a ninguém. Às vezes são pessoas extremamente simples, estudam pouco e conseguem entender. Outras pessoas altamente informadas e não entra na cabeça. Como assim? Como é que vocês acreditam nisso? Né? Então, o Cristo não vem impor a sua verdade a ninguém, porque ele sabe que um dia haverá o despertamento. Um dia haverá o despertamento, como houve de Emmanuel. Demorou muito, mas houve. Ele hoje, o Cristo sabia qual seria o papel daquele espírito no cristianismo. O Cristo sabia disso. Mas ele não pulou etapas. Ele respeitou. E ele disse, um dia você vai ser esclarecido, você vai ser tocado, você vai raciocinar e você vai acreditar. Em outras palavras, é isso. Quando a gente diz que o Espiritismo nos desperta a fé raciocinada, é justamente isso. Não é imposto nada. E aquele que está aqui, que lê, que estuda e não coloca em prática, ele ainda não conseguiu entender. Ele já está tendo uma oportunidade, mas ele ainda não conseguiu despertar. Mas ele vai despertar, né? Na filosofia do mundo todo, somos convidados a crer que a vida se inicia no berço e acaba no túmulo. Mas nós sabemos que somos espíritos eternos, certo? Por isso, no capítulo 5, que antecede o Cristo Consolador, ele fala das causas atuais das aflições. E às vezes eu gosto muito de citar esse exemplo, é aquela coisa, ali tem uma ponte que está condenada. Houve um desvio e você vai precisar andar mais 10 quilômetros para você chegar no seu destino. Tem uma placa lá avisando isso. Eu não vou andar mais 10 quilômetros nada. Não está vendo que não vai cair? Oxe, é rapidinho, eu vou passar e não vou cair não. Rapaz, não vá não. Olha ali a placa. As pessoas estão indo por esse desvio. Mas eu vou. E a ponte cai. E você desencarna. Estava na sua programação encarnatória morrer num acidente de carro, ou o seu livre-arbítrio lhe levou para essa aflição? Essa aflição ela tem a causa anterior ou atual? Muito provavelmente atual. Então, nem toda aflição tem a sua causa em vidas passadas, né? Para a gente não fazer disso um fanatismo e achar que eu vou andando aqui, dei uma topada, eu devo ter dado uma topada, deve ter chutado alguém e deu uma topada. Não é assim, gente. Nós não podemos cair nessa coisa de achar que tudo é um espírito, né? Aí é fanatismo, desse fanatismo. Nós temos o livre-arbítrio. Nem sempre precisamos passar por certas dificuldades. Passamos porque colocamos em prática o que não colocamos em prática, o que aprendemos. E no capítulo 5 ele vem falar justamente sobre isso, sobre a justiça das aflições, as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. E em seguida, né, não poderia deixar de vir o Consolador Prometido, nos esclarecendo que o consolo existirá sempre. Aquele que por livre-arbítrio causou a sua aflição, ele não está ali no esquecimento, não. Nem ele vai estar ali pagando eternamente pelo erro que ele cometeu, não. O Pai haverá sempre de exercer a misericórdia na vida de todos nós. Ele é o Consolador Prometido porque traz esse descortinamento, né? E a hora está chegando, só para a gente concluir, a gente volta para aquela passagem da estrada de Emaús. E a última
O último parágrafo, eu acho que ele é bem consolador. Ele nos diz que quem partilha por um momento do banquete da cruz, das dores, né, que nós passamos, jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, haverá um minuto que virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara enquanto os contempla, seguros e livres, na hospedaria da confiança. Então, gente, mesmo que a gente não consiga, Jesus não desiste da gente. Ele vai estar lá, esperando o momentinho certo, para nos recepcionar na hospedaria da confiança. Né? Então, que essa luz, que esse amigo divino que está sempre ao nosso lado, possamos nós dar a oportunidade de senti-lo e de vivenciá-lo através desta grande oportunidade que nós estamos tendo nesta encarnação, de ter acesso a essa doutrina. E esse despertamento seja para a gente mais uma força para que coloquemos em prática no nosso dia a dia, passando por cima das nossas imperfeições, das nossas viciações, dos nossos pensamentos ainda fragilizados, para que a gente volte numa situação melhor do que quando aqui chegamos. Que a paz do Mestre Jesus acompanhe todos vocês, todos nós, aos nossos lares. Muito obrigada.